Olha, e por causa dessa escalada no número de casos e mortes no Brasil e no mundo, muitos laboratórios já começam a testar vacinas potenciais contra o coronavírus. E a grande notícia vem dos Estados Unidos: uma vacina tem os primeiros resultados positivos preliminares. E para falar mais sobre isso, gentilmente nos atende o diretor do Laboratório de Imunologia do INCOR, o médico imunologista Jorge Calil. Doutor Jorge, como vai? Mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia ao senhor. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Bom, a gente sempre ouve falar que a situação só será resolvida de vez com uma vacina disponível para que as pessoas, claro, possam ser imunizadas. Essa vacina nos Estados Unidos, a previsão talvez no começo de 2021 já esteja disponível. E eu pergunto para o senhor, qual é a real verdade em relação a essa vacina? O que ela tem de diferente de outras que podem já trazer um resultado, de imunizantes que podem trazer já um resultado positivo nesse combate ao vírus? Veja, essa vacina dos Estados Unidos, ela na verdade, já se trabalhava há algum tempo no Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, tentando desenvolver uma vacina com RNA mensageiro contra o SARS. Quando surgiu o SARS-CoV-2, que causa a Covid e que é um primo, digamos, desse outro vírus, logo as pesquisas se voltaram para a vacina contra a Covid-19. O RNA mensageiro, que é a forma que essa vacina tem, ele contém a expressão, a informação genética que codifica para a proteína da espícula. A proteína da espícula é aquela que dá aquela forma de coroa ao vírus e é também aquela que se gruda nas células humanas para poder penetrar. O vírus não é um ser vivo, para ele continuar a se multiplicar, que todo ser vivo faz isso, ele tem que entrar e parasitar uma célula. Então ele precisa se ligar a esse receptor das células humanas que ele consegue penetrar, que é a enzima conversora da angiotensina, que não tem nada a ver com o vírus, que está nessas células. Então, a vacina da Moderna com RNA mensageiro, ela é injetada no indivíduo ela produz a molécula da espícula, que é utilizada para o vírus para entrar na célula, e o que ela quer fazer? Ela quer induzir anticorpos neutralizantes, ou seja, aqueles que grudem justamente nessa molécula, impedindo que o vírus penetre na célula. Doutor Jorge, pergunta agora de Rodrigo Constantino, que está justamente nos Estados Unidos. Constantino. Bom dia, doutor. A gente sabe que normalmente as fases de teste até a aprovação final de uma vacina pelo FDA e tudo mais são muito rigorosas, né? Tem sempre ali um cuidado muito grande, até porque já houve erros no passado, criaram lá aqueles movimentos anti-vacina e tudo mais. O senhor acha que por conta da pandemia que estamos vivendo agora vai ser muito mais célere isso? A gente vai atropelar certas fases? Como é que o senhor está vendo a expectativa para a aprovação final dessa potencial vacina? Olha, Rodrigo, realmente nós temos que tomar muito cuidado para não causar mais mal do que bem. Então, os cientistas, sem dúvida, estão muito atentos para isso, mas existe uma vontade enorme de toda a população mundial de que a gente tenha essa vacina e nos tire esse peso de todos os dias ao acordarmos de manhã, saber será que hoje nós vamos nos infectar com o vírus ou não. Agora, então, por causa da necessidade mundial, as agências regulatórias elas fizeram o que a gente chama de fast track, ou seja, vamos fazer todo o processo mais rápido, mas não com menos cuidado. Temos que tomar ainda mais cuidado. Existem várias fases de desenvolvimento em animal, de toxicidade em animal, depois nós temos que chegar em humanos, e tem várias fases em humanos que a gente tem que testar para ver se a vacina funciona, e mesmo depois que ela estiver aí vacinando gente no mundo, vai ter uma farmacovigilância, que a gente chama, muito atenta. Sem dúvida, desta vez estão sendo exigidos menos experimentos até chegarem em humanos, mas nós temos que trabalhar com muita consciência. As agências regulatórias estão acompanhando cada experimento que está sendo feito por essas mais de 100 tentativas no mundo todo, inclusive algumas delas no Brasil, para ver se existe realmente possibilidade de estar em humanos. A Moderna, junto com a NIH, entraram numa fase 1, testaram em 8 indivíduos, e esses 8 indivíduos, aparentemente, eles geraram anticorpos neutralizantes, que é o objetivo da vacina, o objetivo principal.
nós não temos dados científicos publicados para que a gente possa avaliar exatamente o que está acontecendo. A manifestação é muito importante, ela traz muita esperança, mas não deixa de ser um press release da imprensa, da companhia, que teve o efeito que era desejado, ou seja, aumentar enormemente o valor das ações. Isso talvez traga mais dinheiro para a empresa para continuar na sua pesquisa. Doutor Jorge, a pergunta agora de Augusto Nunes. Augusto. Doutor, eu vou resumir a pergunta que estão fazendo neste momento todos os leigos que estão ouvindo o senhor. Qual é o prazo mínimo para a chegada de uma vacina ao Brasil? Essa é uma pergunta muito boa, Augusto. Uma coisa é chegar a vacina no mundo, outra coisa é chegar a vacina no Brasil. E eu tenho insistido bastante nisso, e por isso que eu acho que é importantíssimo que o Brasil também faça a sua vacina, como o meu grupo está tentando desenvolver. A vacina, para que ela chegue, digamos, que ela termine esses estudos, eu não acredito que ela vá terminar esses estudos antes da metade do ano que vem, por mais que eles queiram que termine na semana que vem. Eles têm que terminar essa fase 1, depois a fase 2 tem um número muito maior de pessoas, eles vão ver qual é o regime de imunização, dose, tudo isso. Depois tem que ser feita uma fase 3, em que você vacina pessoas de todas as idades, porque depois, senão, você não vai poder vacinar crianças, se não for testado em criança, e você vê se essas pessoas efetivamente estão protegidas da doença. Então, digamos que a doença continue forte nos Estados Unidos, eles vacinam uma parte, outra parte dão placebo, e observem se as pessoas não contraem a doença. E aí que eles vão começar a produzir. Eu imagino que a Moderna já esteja construindo uma fábrica para essa vacina, mesmo que ela tenha o risco de essa fábrica não dar em nada. Não existe nenhuma vacina de RNA mensageiro no mundo. Então, não existem fábricas no mundo que façam vacina de RNA mensageiro. Se a Moderna, por exemplo, abrir a patente e o Brasil quiser produzir a vacina, ele vai ter que criar uma fábrica que produza RNA mensageiro. Isso demora tempo. A construção física, a adaptação dos equipamentos, a adaptação dos processos e tudo mais. Então, eu não conseguiria lhe dizer quando é que nós vamos ter no Brasil. A não ser que você ache que os Estados Unidos, quando tiver uma vacina, a primeira coisa que ele vai fazer vai dar para os brasileiros serem vacinados. Eu acho difícil. Mas uma coisa eu lhe digo, tendo em vista como está a doença aqui no Brasil, eu tenho vários amigos que trabalham com vacinas me escrevendo, dizendo, olha, no andar da carruagem, é possível que eu só vá conseguir testar a vacina em fase 3, ou seja, aonde tem a doença para ter vacinados e placebos aí no Brasil, porque a doença está ainda descontrolada, então vai ser possível testar, porque aqui em outros lugares a doença já está diminuindo. Doutor, só para a gente fechar, esquecendo um pouco a vacina, um conceito que a gente vê muitos especialistas falando é a tal da imunidade de rebanho. Efetivamente, o que é isso, doutor? Como é que a pessoa cria uma imunidade só se a pessoa já pegou o vírus? De que maneira isso se aplica ao coronavírus, essa avaliação, esse conceito? Efetivamente, o que é isso? Olha, isso é um conceito epidemiológico complexo que foi desenvolvido e que tenta dar uma ideia para as pessoas em campanhas de vacinação, quando que a gente tem sucesso nas campanhas de vacinação. Eu vou lhe explicar o que se trata se a gente não pensar no termo em si. Você veja, como é que a pessoa adquire imunidade contra o coronavírus, esse Covid-19? Ou ele teve a doença, ou ele foi vacinado. Assim, ele cria anticorpos e células para se defender contra o vírus. Enquanto que, se nós tivermos muita gente que não teve contato com o vírus, é muito fácil uma pessoa transmitir para outra, porque tem muita gente suscetível na comunidade. Quando vai aumentando o número de pessoas que foram imunizadas, seja pela doença ou seja pela vacina, fica mais difícil, no contato direto entre as pessoas, uma passar para a outra, porque a grande maioria das pessoas já está vacinada, já está imunizada. Então, a gente diz que não é uma imunidade que é apenas pessoal, mas e sim comunitária. A comunidade está protegida. Era o que acontecia, por exemplo, com o sarampo. Quando nós vacinávamos bastante o sarampo tinha sido erradicado do Brasil. Aí começaram essas campanhas anti-vacinação e muita gente deixou de vacinar as crianças recém-nascidas. As mães nunca tinham ouvido
visto um sarampo, disseram, bom, para que eu vou vacinar o meu filho, já que essa doença não desaparece aos velhos só que tinha essa doença? Pararam de vacinar, diminuiu a imunidade da comunidade, e aí os poucos casos começaram a ser transmitidos, e no ano passado nós tivemos mais de 10 mil casos de sarampo. Não sei se eu fui claro para você o que significa esse conceito. Sim, perfeito. Doutor Jorge Calil, que é diretor do Laboratório de Imunologia do INCOR. Doutor, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Um bom trabalho e voltaremos a nos falar. Bom trabalho, até. Ok, prazer falar com vocês. Pergunto-se da população. Obrigado.